Glória a Deus. Que bom estar aqui mais uma vez. Provavelmente o vento não está tão forte como antes, né? Mas de vez em quando o vento fica forte, um pouco forte. Mas dá para ouvir a mensagem, vai dar para ouvir essa palavra que Deus colocou no meu coração. E como é muito grande, eu não sei se vai dar para ler tudo, porque eu não consigo enviar o vídeo quando a mensagem fica muito grande. Mas hoje eu agradeço a Deus por estar aqui nesse monte. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque mesmo em meio às dificuldades, às lutas, nós não podemos parar. Mesmo desanimado, cansado, nós não podemos parar, porque quando Deus manda, nós temos que ouvir a voz do nosso Deus, porque não será em vão o que Deus vai falar. Bom, essa palavra hoje nós vamos falar sobre a primeira mulher na Bíblia que evangelizou. Em João 4, a Bíblia vai falar que Jesus ele precisou, ele deixou a Judéia e precisou voltar para Galileia. Mas a Bíblia vai dizer também que era necessário ele passar por Samaria, porque Deus, ou melhor dizer, porque lá estava uma mulher que precisava de salvação. Uma mulher que Deus tinha já uma missão, uma obra na vida desta mulher. E a palavra vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria, porque lá estava esta mulher. E eu vou ler alguns versículos para não ficar muito grande. E essa palavra se encontra no livro de João 4. E eu vou ler o versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isso, a hora sexta. Então a palavra vai dizer que Jesus ele estava cansado. Ele estava cansado, ele parou ali para descansar, para tomar uma água. Mas também ali já havia uma missão na vida de uma mulher. Por isso que a palavra vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. E a palavra vai dizer que ali chegou, ali estava. Olha o que diz. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes-me de beber, a mim, que sou uma mulher samaritana? Isso porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10. Respondeu-lhe, Jesus respondeu para a mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e que o que aqui diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Vou fazer o segundo vídeo, eu não vou conseguir gravar o segundo vídeo. E a palavra vai dizer que aquela mulher, ela não entendeu o que Jesus estava dizendo para ela. Que ele era a verdadeira fonte, ele era a verdadeira água viva. E aquela mulher não entendeu. Ela não entendeu. Ela vai dizer para Jesus, ela diz assim: Senhor, não tem como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Onde, pois, tem água viva? A fonte da vida estava ali de frente para ela. De frente para ela. Muitas vezes nós passamos por provações e situações que nós esquecemos que
que quem nos sustenta em meio às tribulações é a própria fonte da vida, que é Jesus. E ele vai dizer, olha aqui o versículo 13, respondeu-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher estava carente, aquela mulher ela estava desiludida e ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. E ela vai dizer para Jesus, assim no versículo 15, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não venha mais tirá-la. Disse Jesus, vai e chama o teu marido. E aí começa um diálogo entre aquela mulher e Jesus. E Jesus vai conversando com ela, vai falando da vida dela, dos maridos que ela teve. E quando Jesus começa a dialogar com ela, ela se maravilha, como ele sabe da minha vida, como ele sabe, como ele sabe, ela não entendeu. E ali ela vai reconhecer que realmente diante dela estava o profeta. Parte 3. Durante esse longo papo, a gente percebe a transformação da vida daquela mulher. Eu estou resumindo porque vai ficar muito grande o vídeo. E durante um longo papo, Jesus conversando com ela, e a gente percebe a transformação na vida daquela mulher, que no versículo 25, ela reconhece ele como Messias, que se chama o Cristo. Versículo 25 vai dizer, a mulher disse, eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, é a parte mais linda, Jesus disse, eu falo contigo. E a palavra vai dizer que os discípulos se chegaram e viram e se maravilharam, porque ele estava conversando com aquela mulher, mas eles olharam e nem sequer eles vieram perguntar. Olha o que vai dizer aqui. E nisso vieram os discípulos, versículo 27, nisso vieram os discípulos, maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falou com ela? Eles não ousaram perguntar, eles se maravilharam. E a palavra vai dizer, a transformação é linda na vida dessa mulher que eu vejo aqui. No versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede, um homem que disse, tudo quanto tenho feito, porventura não é o Cristo. E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela mulher começou a evangelizar, ela começou a anunciar o Cristo, o Filho de Deus, glória a Deus. E através, se a gente for ler mais à frente, através dessa atitude desta mulher, a palavra vai dizer que muitos creram no Filho de Deus através da atitude desta mulher. A palavra vai dizer que, olha, que obra linda, que obra tremenda. A palavra vai dizer que muitos samaritanos
daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 40. Indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram que ele ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. A obra foi tão linda, tão tremenda, que os samaritanos pediram: Jesus, fica conosco mais um pouco. Não vai embora não. Eles estavam carentes. Eles necessitavam, eles tinham sede. Eles estavam secos de sede, de ouvir a palavra, a fonte da vida. Eles precisavam que Jesus ficasse ali com eles. E a palavra vai dizer que Jesus ficou mais 2 dias ali com aquele povo. Porque eles, a palavra vai dizer que eles rogaram. É como se estivessem dizendo: pelo amor de Deus, Jesus, não vai embora não. Fica, Jesus. Fica. E resumindo essa mensagem, para finalizar, através da atitude desta mulher, a primeira mulher a evangelizar, a palavra vai dizer que Jesus chegou até ela. Houve uma transformação na vida dela. Deus já tinha uma obra na vida dela. Aquela mulher foi um instrumento nas mãos de Deus. É por isso que foi necessário passar por ali. Aquela mulher desprezada. Aquela mulher que, vamos dizer, que ninguém dava nada por ela. Aquela mulher que chegava ali, vamos dizer, no sol mais quente, porque ela não queria ser vista. Aquela mulher não era... Aquela mulher, vamos dizer, ela não era bem vista por aquele povo. Era desprezada. Ninguém dava nada por ela. Nada por ela. Nada. E ela recebeu essa missão. Essa missão que ela recebeu. E essa é a nossa missão. Porque um dia nós éramos como esta mulher. Nós estávamos no mundo. Ninguém dava nada por nós, muitas vezes. Muitas vezes nós estávamos perdidos, mas Jesus chegou até você, como essa mulher samaritana, e transformou a sua vida e nos deu essa missão de levar a sua palavra. A primeira atitude que esta mulher teve foi esta. Olha aqui para finalizar, que eu gosto muito dessa palavra, que eu deixei até marcadinho aqui. 1 Coríntios 27, 28 vai dizer: mas Deus escolheu as coisas mais loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas mais fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas mais vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Deus é maravilhoso quando Ele faz uma obra na vida de alguém. E essa mensagem que eu vim trazer, eu queria falar mais, mas eu não posso. Procurei ser bem rápida, porque o vídeo fica muito grande e eu não consigo enviar. Mas nós temos uma missão. A nossa missão é esta. É anunciar. Porque a palavra vai dizer que dentro de nós, se bebemos dessa fonte que é Jesus, dentro de nós, essa fonte ela vai jorrar. Nós temos que levar, distribuir essa fonte que jorra dentro de nós, levar para aquelas pessoas que precisam ouvir. Porque os samaritanos, eles estavam tão carentes
que eles rogaram para que Jesus ficasse com eles. E Jesus, a palavra vai dizer que Jesus ficou mais 2 dias com aquele povo. Para você ver como aquele povo necessitava ouvir o que eles ouviram daquela mulher. Porque dentro dela já jorrava essa fonte que Jesus deu para ela beber. Glória a Deus, queria falar mais, mas não posso fazer um vídeo grande, que eu não vou conseguir enviar. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida hoje e sempre. Graça e paz.